Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Hoje vamos conversar sobre solidão infantil. É curioso porque nem passa muitas vezes pela cabeça dos adultos que a criança manifesta comportamentos de solidão. Ou seja, são crianças que às vezes se apresentam de uma forma solitária, sempre usando um recurso que se chama isolamento, né? Um dos mecanismos de defesa que nós até usamos eventualmente, mas que com frequência ele não se torna adequado. A criança normalmente tem perfis diferentes, tem forma de agir na vida diferente, e temos aquela criança que é mais falante, que ela se expressa com mais facilidade, e tem a criança mais tímida, mais reservada. Veja bem, criança reservada não é uma criança com problema. Se ela convive com os amigos, ela sai, passeia, tem, enfim, um bom rendimento na escola, gosta de receber os amiguinhos, o fato dela ter esse comportamento mais reservado não significa que ela seja problemática. É que nós vivemos hoje num mundo, principalmente numa cultura chamada de espetáculo, né? Onde quase todos querem se apresentar, aparecer, ficar em evidência. Então, quando aparece aquela criança mais reservada, ela tende, às vezes, a ser rotulada como problemática. Mas não é, né? A criança que eu me refiro hoje aqui é que ela, de fato, ela tem a solidão como opção. É aquela criança que você vê que depois que todos os amiguinhos saem, que ela diz que não quer ir passear na praia, ou no parque, ou no shopping, ou ir num cinema, enfim, que ela não quer fazer programa com as crianças, ou no caso de pré-adolescentes, com os jovenzinhos, e ela diz assim que prefere ficar em casa. Só que quando você percebe, existe um sofrimento. Aquela criança está muitas vezes chorando. Ela não prefere, ela está fazendo uma escolha inconsciente, que nem ela está se dando conta, que ela não está conseguindo enfrentar os conflitos que ela está vivendo. E aí vem uma reflexão para nós todos, que a pessoa, de um modo geral, nós todos utilizamos os mecanismos de defesa para enfrentar nossos conflitos. Como eu disse, se você usar de uma forma intensa e repetir sempre o mesmo mecanismo, no caso da solidão, o isolamento, alguma coisa realmente não vai bem. Então, se a criança está lá quietinha, ou ela fica sempre solitária no recreio, não quer estar com ninguém, às vezes isso passa até um pouco desapercebido, porque em meio a essa violência urbana, né, em meio a tanta preocupação, muitas vezes os pais apenas dizem ela está quietinha, ela prefere fazer isso, e ela acaba acompanhando os pais nos programas de adulto, e a reboque acaba carregando os medos, né, e os temores dessa família, desses pais. Bom, o importante aqui que eu trouxe também para destacar é a preocupação na hora, porque em algum momento essa criança que nós estamos falando, que está aí se subtraindo de si várias atividades, chega um momento que essa angústia não consegue ficar contida. E isso explode como um sintoma, né? Muitas vezes mais evidente, quase que chamando uma atenção. Eu não estou bem. Então vem com choros, irritabilidade, às vezes não quer mesmo ir à escola, começa a ter baixo rendimento de fato escolar e até não ir, né, mesmo à escola, não quer mesmo ficar com os amiguinhos, enfim. Então, quando essa situação se apresenta, começa às vezes uma romaria, um corre-corre dos pais levando essa criança para ser tratada.
muitas vezes até para ser medicada. O que me preocupa é que quando uma criança, que ela, veja bem, uma criança está refletindo um ambiente familiar, ela convive com aquelas pessoas, ela faz parte daquele núcleo, ela não tem ainda uma autonomia para estar como um adulto ou como já um jovem, né, formado, fora de casa, com sua própria autossuficiência. Ela está ali dependendo afetivamente em todo o sentido da família. Então ela vai refletir muito daquele grupo familiar. Se essa família muitas vezes vem exatamente nem percebendo e deixando um pouco a criança quieta, muitas vezes nesse ambiente familiar é um ambiente de vínculos muito anêmicos, com pouco diálogo, pouca conversa, muitos isolados, pessoas praticamente não conversam, não trocam afeto, os vínculos são pouco nutridos. Então chega um ponto que quando essa criança explode, levar para um tratamento, convém primeiro parar com calma e repensar que esses pais, sejam pais que estejam casados ou pais separados, mas que esses pais, né, primeiro reflitam há quantos anos o seu relacionamento familiar. Como é que vai essa família? Qual é o lugar que essa criança está ocupando na família? Como é que ela está sendo vista? Quais os vínculos que estão de fato acontecendo e sendo mais frágeis ou não dentro da família? Que problemas, às vezes, a pessoa não está conseguindo parar para ver, mas que existe e que, no fundo, aquela criança está expressando, ela é apenas um porta-voz de uma doença, entre aspas, né? de um sintoma, de uma doença familiar. E aí, veja bem, se não tiver esse olhar cuidadoso para a família como um todo, pode-se tratar a criança, quase que medicar, acalmar, infelizmente às vezes, né, fazer medicação até indevida, porque a criança é muito pequena para ser medicada, mas ela acaba ficando mais sossegada ou suavizar esses sintomas, porém a situação ficou mascarada, ou seja, não resolveu porque não se teve o olhar sistêmico, olhar para a família. Então, quando a criança expressa um sintoma, primeiro convém que esses pais, após a avaliação, após a reflexão, possa tentar rever de que forma eles podem conviver melhor, o que está acontecendo, o que eles podem melhorar com relação à própria forma de educar os filhos e a se tratarem entre si. Após, né, essa árdua reflexão, avaliar como é que está a criança na escola, como é que eles estão se relacionando com os filhos. Após isso tudo, quem precisa procurar primeiro um tratamento, se é o caso, são os pais, para poder avaliar o que eles, de fato, se não estão conseguindo dar conta com uma própria autoanálise, o que realmente eles podem receber de troca, né, de reflexão junto com um profissional, e não já colocar imediatamente a criança para ser tratada e os pais ficam de fora olhando como dissesse, essa criança tem problema. Essa criança, ela está refletindo um problema do sistema daquela família. Ela está representando, ela está dizendo um SOS, ela está dizendo socorro, né? Aqui está havendo conflitos que precisam ser olhados de uma outra forma. E, certamente, através desses momentos de crise, toda a família pode sair, quando tudo é feito com carinho, com cuidado, bastante fortalecida. Vai uma reflexão aqui que a solidão não é uma opção nem de criança, nem muito menos, né? Nem de ninguém, mas não é uma opção de criança nem de adolescente, e quando ela se apresenta, normalmente ela pode ser um sintoma da família e não uma doença da criança. Uma boa tarde, e eu espero que esse tema possa ajudar na família de cada um de vocês. Obrigada. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para